Então, acho que o Corinthians, qualquer derrota do Corinthians, um gol. O Cruzeiro chega com uma vantagem considerável na semana que vem. Tem uma coisa importante dos dois times que são defesas bem fortes na Copa do Brasil. Não tomaram gol até agora. Olha lá, tem outra tela aí para vocês, para a gente mostrar com os jogos da Copa do Brasil até aqui. E nenhum gol tomado. O Cruzeiro venceu o Vila Nova 2 vezes, depois empatou com o CRB, depois ganhou em casa 2-0, depois ganhou do Galo 2-0 e ganhou do Galo 2-0 de novo. Aliás, esse confronto Cruzeiro e Galo, que é um clássico local importante, foi ali que o Cruzeiro falou assim, essa Copa do Brasil eu vou buscar, porque foram 2 jogos, foi de uma superioridade que não parecia um clássico, né? Aí o Corinthians venceu lá o Novo Horizontino 2 vezes por 1-0, aí grande momento do Corinthians nessa Copa do Brasil foram as 2 vitórias contra o Palmeiras, né, Danilo? 1-0 e 2-0, e depois passou pelo Atlético Paranaense 1-0 e 2-0 também, então na Copa do Brasil os dois times são bem fortes defensivamente. Então, para mim, a grande diferença é essa, né? Porque o Cruzeiro, o que acontece? Ele fez essa boa Copa do Brasil e no Brasileirão ele bateu forte até a hora que ele garantiu ali o seu lugar na Libertadores, para não depender de uma conquista da Copa do Brasil. E a hora que ele percebeu que o Flamengo e o Palmeiras não iam mesmo ceder, né? Aí ele falou, bom, beleza, vou me concentrar na Copa do Brasil, deu aquela desmobilizada, acho que na rodada em que o Cruzeiro perde pontos para o Ceará, na rodada em que o Cruzeiro, já mais perto, né, para o Juventude e tal, no Juventude já com o time já com 3, 4 desfalques, você via já um time mais concentrado. Só que essa para mim é a diferença. O Cruzeiro durante o ano mostrou mais uma equipe que consegue enfrentar qualquer um de igual para igual durante todo o ano. O Corinthians tem ali alguns lapsos de boa apresentação. É o oposto, né? Só que aí, de novo, mas o Dorival, ele faz isso, ele tem essa característica. Então, é realmente um jogo curioso, assim, pra gente assistir, mas eu falei dos 6-4 de fichas pro Flamengo e pro Cruz Azul. Você gosta das fichas? Eu vou 7-3 pro Cruzeiro. Classificar, ou Sim, ganhar classificar. hoje. Classificar. A gente tem uma enquete aí que mistura os dois confrontos Casão importantes. tá chamando aqui. Vou te passar já, Casão. Deixa eu só mostrar a enquete aqui e eu passo a bola para vocês. O que é mais possível acontecer? Corinthians campeão da Copa do Brasil, Flamengo campeão do mundo. Tá ganhando o Flamengo. 67% pro Flamengo ser campeão do mundo e 33% pro Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. Diga lá, Casão. Então, vamos lá. Eu concordo com o que o Danilo falou. No rendimento do Corinthians durante o ano não mostra nada que você fala assim, vai bater de frente com o Cruzeiro. Só que ter eliminado o Palmeiras vencendo os 2 jogos é muito significativo para você fazer um trabalho motivacional para o time do Corinthians. Essa questão de virar chavinha, tecnicamente, é difícil você virar chavinha. Joga mal o tempo todo, aí só porque é final, 4 dias antes, você vai virar chavinha técnica. Você não vai conseguir, é difícil conseguir. Mas você motivar os jogadores para 2 partidas contra o Cruzeiro, se baseando na eliminação que fizeram contra o Palmeiras, que o Palmeiras finalista da Libertadores, vice-campeão brasileiro, o Corinthians ganhou um título paulista em cima do Palmeiras e eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. O maior rival do Corinthians é o Palmeiras. O Palmeiras, comparado com o Cruzeiro, é ainda um time melhor que o Cruzeiro, mais difícil de se jogar contra, e o Corinthians teve essas 2 conquistas em cima do Palmeiras. Não tem nada maior para se usar para motivar um time do Corinthians do que isso daí, gente. Eu conheço o Corinthians, joguei lá, cresci lá, nasci lá, e fui torcedor de criança, e vi muitas vezes times do Corinthians ruins chegando em grandes jogos e eliminando e vencendo o time adversário potentíssimo. Inclusive Santos do Pelé. Perfeito. O Corinthians tem como diz o Arnaldo Ribeiro, tem a frase, né? O Corinthians é o time capaz de ganhar coisas jogando nada ou com um time ruim. Ele é capaz de ganhar. Jogando, sabe lá como, tal. Tem todas as questões. Mas, enfim. Esse jogo tá assim, muita coisa na base da crendice. O Corinthians tem isso, aquilo, o outro time é bom. Sim, o outro time é bom. O Cruzeiro é bom. Cruzeiro é um time bom. Exatamente. É um time bom. E o Corinthians está na coisa da mística, porque vai Corinthians, aqui em Itaquera. E essa coisa de Itaquera esse ano não está valendo muito não, hein? Sim, é o pior ano, é o pior desempenho. Exatamente. Como mandante do Corinthians. Assim,
Eu acredito que o Corinthians possa competir, acredito. Como eu acho que o Vasco pode surpreender o Fluminense, porque é aquela coisa, realmente, às vezes o time se mobiliza para esse tipo de jogo e consegue algo que parece improvável. Mas, até insistindo no ponto que o Danilo tocou, não é um negócio tão simples. Sim. O Dorival tem que capinar sentado também para motivar os caras, treinar, alertar, orientar, treinar bem. E é o aspecto motivacional também, entender? Cara, esse é o jogo da temporada. O Hugo Souza deu uma entrevista falando sobre isso, né? Eu concordo com ele. Acho que é por aí mesmo. Você tem que, sabe, o Memphis, esse cara tem que comandar o time tecnicamente, porra. Cacete, tá fazendo o que aqui no Brasil? Chegar num jogo desse, ele tem que chegar lá, ele tem que tomar a frente. Ele tem que liderar tecnicamente a equipe. Ele tem que ser o cara que vai chamar o jogo. Não é subir na bola, não, meu irmão. É jogar bola. Não é subir na bola, qualquer bobinho aí sobe na bola. Como a gente fala, põe o jogar jogo no bola. bolso. Exato. Ele tem que ser o cara que tecnicamente vai liderar o jogo. Como do lado do Cruzeiro, você vai ver o Matheus Pereira tentando tomar conta do jogo, o Caio Jorge tentando definir, o Cássio, né? Sim. Que tem, evidentemente, motivos de sol para tentar fazer uma grande atuação, né? Porque saiu do Corinthians daquela forma, meio embaixo e tudo, né? Outro embate legal, né? É o Cássio contra o Corinthians. Pois é. Vai ser um negócio... Mas eu acho que a questão é essa. É um time que vai na coisa da mística, se agarra a isso, e o outro é um time bom. Não que não tenha a sua mística, a sua tradição, a sua história, tem também. Mas é um time bom. O Cruzeiro é um time bom, entendeu? E que tentou brigar pelo título brasileiro, cometeu alguns erros em casa. Mas se você comparar, o técnico chegou esse ano, cara. Não participou de montagem de elenco. Ele não escolheu o jogador, nada. Ele chegou, pegou ali, arrumou um time que estava bem zoado e chegou longe da Copa do Brasil, fez bons jogos e um belo campeonato. E essa queda final, claramente, quando ele viu que não dava para acompanhar o Palmeiras e o Flamengo, ele falou, cara, eu vou precisar... A gente viu agora o Flamengo 70 e poucos jogos. O que o técnico pensa? Cara, aqui não vai dar mais. Eu não vou estourar meus jogadores para jogar contra o Corinthians. Sim. Eu vou segurar. E o Corinthians também tirou um pouco o pé, claro. Todo mundo tira o pé nessa hora. Você não vai ser rebaixado, vai para lugar nenhum. Tem uma mata-mata de Copa do Brasil. E esse mata-mata, com todos os holofotes em cima, porque a temporada acabou, exceto o Flamengo lá no Catar, e esses jogos entre as 4 equipes. Casão, eu vou dar a palavra para você já. Ouvi você levantando a mão. Vou dar a palavra para você no intervalo na TV, porque a gente segue aqui no YouTube, como sempre. Então não saia daí, mandem suas mensagens, mandem seus likes. Audiência brutalíssima hoje, mais uma vez. Muito obrigado. Então já voltamos já na TV, mas seguimos no YouTube. Diga lá, Casão. Maurão, eu concordo em partes com você. Você sabe o respeito que eu tenho por você, a admiração que eu tenho por você como jornalista, mas a mística todo mundo usa em todos os momentos, inclusive com o Flamengo. Inclusive você também usa. Não, mas eu não estou dizendo que não usa, Casagrande. A mística. Eu não estou dizendo que não usa a mística. Então, eu estou dizendo que um está apoiado na mística, o outro tem um time bom. É só isso. Não é em cima da mística, simplesmente. É na questão de um time que pode ir lá para se defender, marcar, jogar em cima da parte física, jogar em cima do corpo a corpo, que é uma tática, é uma estratégia, não é a mística. A mística que eu digo é... Mas eu não estou falando em relação ao seu comentário, Casagrande. Eu só dei minha opinião. Você está levando para o pessoal. Não, mas eu não estou falando do meu comentário. Eu não estou contrapondo você, eu estou só dizendo o que eu penso. Não estou contrapondo. Mas eu entendi, Mauro. Eu entendi. Eu só estou falando que a mística é usada por todos os times, sim, claro, por todos os torcedores, por todos os comentaristas. Perfeito. Então Claro. é uma coisa válida para se usar. Não estou dizendo que não é válido. Eu estou dizendo o seguinte, um time está agarrado nessa mística. Ela vale, claro que vale. O outro tem um time bom, é isso que eu vejo. Sim. O Corinthians hoje tem até bons jogadores, mas ele está agarrado na mística. É claro que pode dar certo. Evidente que pode dar certo. O outro time, o Cruzeiro, é um time melhor hoje. E eu acho que isso reflete também o trabalho do Dorival Júnior. O Corinthians poderia estar jogando uma bola. Concordo. O Corinthians deveria estar jogando uma bola. O triozinho tem lá questões físicas do Garro e tal, mas são bons jogadores. Super. O Corinthians tem bons jogadores. Sim. Então, assim, eu acho que o trabalho do Dorival Júnior hoje já deveria estar num outro estágio. O Corinthians deveria chegar nesse momento jogando mais futebol. E aí ele ia falar, não, tem a mística, mas tem bola. Tem muito mais mística do que a bola, é isso que eu quero dizer. Perfeito. E o Cruzeiro tem lá a sua mística, a tradição, o seu estádio, seu mando de campo, sua torcida, né, China Azul, essa coisa toda, mas é um time melhor. E eu acho que aí passa pelo quê? Qualidade dos treinadores. Entendeu? Acho que é isso. O Leonardo Jardim é um técnico muito bom. E repito, ao contrário do Felipe Luiz, que teve participação em contratações, do Abel Ferreira, que teve, né, a escolha. Ele não escolheu ninguém, cara. Ele não escolheu o Gabriel para ser um reserva de não sei quantos milhões. Não, chegou lá, pegou os jogadores e montou o time
E fez andar, muito rápido. No meio do ano ele ganhou 2 ou 3 peças, 2 ou 3 peças. Mas, assim, a participação dele é muito marcante. E o Dorival, que era o técnico da seleção brasileira, faz um trabalho aqui muito aquém, né? Tanto que tem esse resultado que você citou, inclusive, a pior temporada em casa. Sim. De novo, a mística de Itaquera, esse ano, ela diminuiu. Isso eu acho que passa pelo técnico, cara. Sim, tem razão.